tarde. Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga contratos de construção da usina de Belo Monte, no Pará. E faz buscas em endereços do ex-ministro Delfim Neto. Ele é suspeito de receber 15 milhões de reais em propina. As reações à sobretaxa imposta pelos Estados Unidos para importação de aço e de alumínio. O prejuízo para o Brasil é estimado em US$ 1,5 bilhão. E a União Europeia promete recorrer à Organização Mundial do Comércio. A intervenção na segurança do Rio. Militares fazem a 6ª operação em 2 semanas na Vila Kennedy. Os nossos repórteres mostram que falta mais do que segurança na favela. E as imagens da queda de um helicóptero sequestrado em Santa Catarina. O Jornal Hoje está começando. A gente começa esta edição falando da Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro, que acordou mais uma vez sob o olhar de militares numa ação para combater o tráfico de drogas. No Jornal Hoje desta sexta-feira, os repórteres Paulo Mário Martins e Luísa Schelliga mostram que o problema da comunidade não é só a falta de segurança. Em cada casa dessas, uma história. Mais de 40 mil pessoas moram na Vila Kennedy. Do início do ano até agora, 41 tiroteios. Média de um confronto a cada 2 dias. E como levar a vida em meio a uma guerra dessa? Imagina alguém tentar ensinar uma criança como somar frações, se no dia anterior ela passou metade da manhã vendo tiroteio e depois ela viu alguns cadáveres. Ontem, fiéis e o padre da igreja da comunidade viveram momentos de medo. Assim que as tropas deixaram a favela, 3 bandidos encapuzados invadiram a paróquia quando era realizado um mutirão de confissões. A missa era transmitida pelas redes sociais. 15 pessoas foram assaltadas. Hoje, de novo, a Vila Kennedy amanheceu cercada por homens das Forças Armadas. 1.400 militares. É a 6ª vez em 14 dias que eles vêm para a comunidade. Retiram barricadas montadas pelo tráfico, que assim que eles saem, são recolocadas pelos bandidos. Aqui nesse acesso à comunidade, os militares montaram uma base. Ali tem um tanque blindado da Marinha e aqui ao lado eles estão revistando as pessoas que chegam de moto e de carro, fazendo uma checagem da documentação. Paz é o que os moradores querem, é o que eles ainda não têm. É troca de tiro a todo momento, não tem horário para ter confronto. O problema aqui não é só segurança, não. Falta tudo. Falta luz, falta esgoto, falta tudo. E o interventor da segurança no Rio sabe disso. Ele já anunciou que depois das ações de segurança é preciso levar serviços públicos para Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia. Comunidades que vão servir de laboratório para a intervenção. Hoje, pela primeira vez, a tropa veio acompanhada de funcionários da Companhia de Luz e de garis da Companhia de Limpeza. A promessa é de melhoria nos serviços essenciais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública também fez uma ação de ordenamento numa das principais praças da favela. Vários quiosques foram derrubados. A única fonte de renda que eu tenho. Eu tenho 5 filhos pequenos, 5. Eu não sei o que vou fazer amanhã. Segundo os fiscais, os comerciantes estão em situação irregular. Quem trabalha aqui diz que tenta a regularização com a prefeitura há muito tempo. 25 anos que eu trabalho aqui. Nada caiu do céu pra gente, nós empurramos. No sol e na chuva. Eu não aguento, vou quebrar minhas coisas todo dia, não consegui tomar um sacrifício, gente. Na Vila Kennedy, unidade de pronto atendimento até tem, mas atendimento que é bom. Não consegui ser atendida, só tem clínico geral só. Não tem pediatra? Pediatria não. Não dá para viver assim, né? Impossível. A Light, Companhia de Luz do Estado, disse que só pôde entrar na comunidade depois de uma autorização das forças de segurança. Sobre a falta de médicos, a Prefeitura do Rio alegou que o problema é causado pela greve da categoria. A Prefeitura também disse que o órgão de licenciamento vai estudar caso a caso a situação dos trabalhadores ambulantes. Em relação ao assalto na igreja, o Comando Militar do Leste confirmou que naquela hora as Forças Armadas não estavam mais na comunidade. Já a Polícia Militar afirmou que não foi chamada. A pedido do PROCON do Rio, o juiz federal Firly Nascimento Filho concedeu uma liminar suspendendo a taxa extra de cobrança emergencial dos Correios na cidade e na região metropolitana. A cobrança de R$ 3 entrou em vigor na terça-feira passada. O motivo alegado pelos Correios foi a insegurança na entrega das encomendas. Em Santa Catarina, a polícia investiga a queda de um helicóptero em Joinville depois de ter sido sequestrado. A reportagem é de Kleber Pisamilho. A Polícia Federal começou a fazer a perícia na área da queda, que está isolada.
Técnicos da aeronáutica também participam da investigação. Esses vídeos mostram o helicóptero pegando fogo logo depois do acidente. Por pouco, ele não atingiu as casas. Eu fiquei desesperado porque eu achei que ia cair em cima de casa, tem neném pequeno, tem tudo, né? O helicóptero era usado para voos panorâmicos na cidade de Penha. Ontem à tarde, o piloto mudou de rumo em direção a Joinville e mandou uma mensagem para a empresa dona do helicóptero. O piloto, no que saiu de Penha, encaminhou para Curitiba uma mensagem, um código de que a aeronave havia sido sequestrada. Esse vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento da queda. 4 pessoas estavam a bordo. Só Daniel da Silva, de 18 anos, sobreviveu. Estas imagens mostram o rapaz sendo retirado do meio das chamas. Segundo a Polícia Militar, Daniel tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto. Morreram no acidente o piloto, Antônio Mário Franco Aguiar, de 57 anos, um passageiro que não foi identificado e o auxiliar de voo, Bruno Siqueira, de 20 anos. A família dele está chocada. Ele sempre foi uma pessoa que se deu bem com todo mundo, muito trabalhador, sempre botava amor em tudo que fazia e é uma grande perca para todos nós, né? Nos destroços, os policiais encontraram um revólver e uma pistola 9mm, que, segundo registros, pertencia às Forças Armadas do Paraguai. Testemunhas contaram que, antes da queda, ouviram disparos de arma de fogo. A suspeita é que o sequestrador pretendia usar o helicóptero na penitenciária industrial, que fica aqui em Joinville. A Avalon Táxi Aéreo, dona do helicóptero, diz que está dando apoio aos parentes das vítimas, apoiando também as investigações. A Polícia Federal voltou hoje às ruas para a 49ª fase da Lava Jato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Paraná e também em São Paulo. Um dos alvos da operação é o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Nós vamos ao vivo a Curitiba falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo. Ana, boa tarde para você. Oi, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Essa nova fase tem por base a colaboração premiada de 3 empreiteiras: Aldebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que são as principais empresas do consórcio para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As outras 7 empreiteiras desse consórcio também estão sendo investigadas. De acordo com os procuradores, as empreiteiras pagaram propina a pedido do ex-ministro Antônio Palocci, que está preso, já foi condenado na Lava Jato. A propina teria sido destinada para o ex-deputado e ex-ministro Delfim Neto, para o MDB e para o PT. As investigações sobre os partidos estão em sigilo. Parte desses pagamentos foi feita já durante a Lava Jato, quando a operação estava em andamento. A Justiça pediu o bloqueio de quase 4,5 milhões de reais das contas de Delfim Neto. E o Ministério Público disse que não pediu a prisão dele porque não havia risco para as investigações. Hoje de manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e o material apreendido vai ser trazido aqui para Curitiba. Vamos ver a reportagem de Dulcinea Novaes. Um dos mandados foi cumprido no escritório do ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto, em São Paulo. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter recebido 15 milhões de reais em propina em um esquema de corrupção envolvendo a construção da usina de Belo Monte, no Pará. Para os procuradores, Delfim Neto ajudou a estruturar o consórcio de empresas que foi favorecido para vencer o leilão e acabou incluindo grandes empreiteiras para fazer as obras. Por isso, pagaram propina. Uma das empresas que fez pagamentos de acordo com o Ministério Público é a J. Malucelli, de Curitiba, que também foi alvo de busca e apreensão hoje. Os investigadores dizem que pelo menos 150 milhões de reais foram pagos em propinas no contrato para a construção de Belo Monte, sem calcular ainda os aditivos que foram feitos ao projeto. Parte desse valor, referente a 10%, teria sido para Delfim Neto. O restante, segundo a Lava Jato, foi dividido com o PT e o MDB. Cada uma das duas legendas teria recebido 45% dos valores ilícitos. Um dos aditivos foi celebrado em 1 de agosto de 2014 e a partir daí a investigação demonstrou que retomaram os pagamentos das vantagens indevidas. Então é possível sim que eventualmente os valores sejam maiores do que o atualmente
apurado. Dos 15 milhões apontados pela Lava Jato como a parte do ex-ministro, já foram rastreados 4 milhões pagos em contratos fictícios de consultoria de 2012 a 2015. Delfim Neto foi ouvido em 2016 sobre parte desses pagamentos que teriam saído do departamento de propina da Odebrecht. Os procuradores dizem que era identificado como professor nas planilhas da empreiteira. Na época, Delfim Neto disse que prestava serviços de consultoria para a Odebrecht há mais de 20 anos, ao responder sobre o pagamento de R$240 mil recebidos em espécie e que seria a remuneração por esse serviço. Ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria, cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. A defesa de Delfim Neto declarou que ele não ocupa cargo público desde 2006, nunca cometeu nenhum ato ilícito e os valores que recebeu foram honorários por consultoria prestada. O Partido dos Trabalhadores disse que as acusações não têm o menor fundamento e que os procuradores da Lava Jato tentam criminalizar o partido com delatores que buscam benefícios penais e financeiros. O MDB afirmou que não recebeu propina nem recurso desviado do consórcio de Belo Monte. A J. Malucelli disse que não está relacionada a qualquer composição ilícita com outras empresas ou mesmo pagamentos indevidos, uma vez que continua desembolsando expressivos recursos financeiros para a construção da hidrelétrica. A Camargo Correia informou que foi a primeira do setor a firmar acordo de leniência para corrigir irregularidades e colaborar com as autoridades. A Odebrecht reafirmou que está colaborando com a Justiça, já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas. Nós não conseguimos contato com a Andrade Gutierrez. A defesa de Antônio Palocci não quis se manifestar. Bom, vamos saber como fica o tempo esta tarde em todo o Brasil. A gente está na sexta-feira, ainda bem, como diria Chico Pinheiro. E aí, Thiago Schoer, tudo bem? Você avisou ontem da chuvarada prevista para o Rio e ela veio mesmo, né? Veio, viu, Sandra? Boa tarde para vocês Boa dois. Tarde. Para você em casa também, sextou, né, gente? Olha só, tá chovendo muito desde ontem à tarde, principalmente na região dos lagos. Só que a tendência ao longo do dia é que essa chuva diminua no estado do Rio. Agora, nas últimas 24 horas, olha quanta água caiu nessas 3 cidades, Campos dos Goitacazes, Saquarema e Macaé. Muita coisa. Em Macaé, aliás, por causa dessa chuva, as aulas aí de toda a rede municipal de ensino e da cidade universitária estão suspensas hoje. Todas as linhas de ônibus operam com restrições e a Defesa Civil está pedindo para que os moradores evitem sair de casa. A causadora de tudo isso ainda é aquela frente fria que a gente vem falando aqui, ó, esses dentinhos. Frente fria que está na altura aqui no oceano, no Rio de Janeiro, e aí ela acaba organizando as nuvens de chuva e formando essas nuvens por aqui também. Veja como está bem carregado o céu. Por isso também tem bastante chuva para Minas hoje, olha só, roxo aqui é bastante acumulado, oeste da Bahia, aqui o norte de Goiás e também Tocantins, é bom você ficar ligado. Falando no Espírito Santo, onde também vai chover bastante, em Castelo, 80 milímetros hoje. Correntina na Bahia, 34 e Viçosa em Minas, 33. Agora em BH vai ser mais um dia de bastante chuva, 20 milímetros. Goiânia também 28 e Vitória 35 milímetros, guarda-chuva e cuidado. Thiago Schoer, sobrou espaço para sol? Algum lugar sem chuva? Sobrou. Aqueles 3 pontos, Doni, que a gente vem mostrando aqui, continuam ali firmes e fortes, com alguma variação. Veja aqui, ó, centro-norte de Roraima, com tempo mais firme. Aqui dá para botar roupa no varal e também curtir praia, ó. Pegando aqui do Rio Grande do Norte até Alagoas, o litoral do estado. E também entre o Rio Grande do Sul, sobe pelo centro-leste de Santa Catarina, do Paraná e parte de São Paulo. Em Curitiba vai fazer 25 graus agora à tarde com tempo firme, São Paulo 27, deve garoar à noite em São Paulo, Maceió 32. No Rio essa chuva deve vir também mais fraca, 29, e em Rio Branco aí sim pancadas isoladas, 32. E o fim de semana? Fim de semana, né? Todos queremos saber. Chuvarada vai continuar concentrada mais na região central do Brasil. Veja, do Espírito Santo, Rio de Janeiro também, passando por Minas, Goiás, Tocantins, sul do Pará, invade o Amazonas, vai até o Acre. Então toda essa faixa em azul, atenção para os temporais. No sábado e no domingo, bom fim de semana para você e para vocês dois. Por essa alegria toda você tá de folga, né? Tô de folga, amanhã não trabalho. Logo percebi, Thiago. Valeu, gente. Eu tô alegre, tô de plantão amanhã, tá tudo bem. Valeu.
Grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos condenaram a decisão do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas sobre a importação de aço e de alumínio. Vamos a Nova York conversar sobre isso com o nosso correspondente Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde para você. Como é que os americanos avaliaram essas medidas protecionistas do Donald Trump? Oi, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Bom, nem os próprios republicanos do partido do Trump concordam com as medidas. Pelo menos 110 deputados e senadores se disseram contrários. Eles temem que as novas taxas aumentem os preços nos Estados Unidos e causem desemprego em outros setores. Eles alertam que a indústria que usa o aço e o alumínio, a indústria de automóveis, de máquinas, de aviação, por exemplo, emprega 80 vezes mais trabalhadores do que a indústria siderúrgica. E eles não estão falando isso à toa, não, porque isso até já aconteceu em 2002, quando o presidente George W. Bush criou tarifas e depois teve que voltar atrás. Os republicanos, que tradicionalmente defendem esse tratado de livre comércio, temem que essas taxas, então, aumentem o desemprego. O principal assessor de Trump na área econômica, o Gary Cohn, assinou a renúncia do cargo na terça-feira, depois que percebeu que não conseguiria impedir essas tarifas. O partido do presidente alerta que essa indústria, então, que usa o aço e o alumínio, emprega mais do que a indústria que deve ser beneficiada. Que é quem deve se beneficiar mais com essas novas tarifas de importação. Cercado por trabalhadores da indústria siderúrgica americana, Trump deu continuidade às medidas protecionistas que ele defende desde a campanha, desde que prometeu colocar a América em primeiro lugar e renegociar ou rasgar os tratados de livre comércio. Uma semana atrás, ele até escreveu numa rede social que guerras comerciais eram boas e fáceis de ganhar. Ontem ele assinou o decreto impondo taxas de 25% para o aço importado e de 10% para o alumínio. As medidas excluíram o Canadá, maior exportador de aço para os Estados Unidos, e o México. Mas Trump deixou claro que essa exclusão dos dois países tem a ver com as negociações de outro tratado, o NAFTA. Se as negociações não agradarem os Estados Unidos, Trump disse que pode taxar Canadá e México também. Os efeitos da medida ainda são incertos, porque os Estados Unidos deixaram abertas possibilidades de negociações caso a caso com diferentes países. Agora, a repercussão na Europa, a União Europeia já avisou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. A gente vai ao vivo a Londres para falar com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. Qual a estimativa de perda dos europeus com essa sobretaxa? Sandra, Doni, boa tarde a vocês. O que está em jogo para a União Europeia é um volume de exportação de quase 6,5 bilhões de euros por ano. Aqui os 5 principais exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos são Alemanha, Holanda, Itália, Espanha e Reino Unido. A União Europeia já tem na mão uma lista com mais de 100 produtos americanos para serem taxados, mas por enquanto escolheu o caminho da diplomacia. Amanhã a comissária do Bloco Europeu deve se encontrar em Bruxelas com o representante comercial dos Estados Unidos. O governo britânico, aliado dos Estados Unidos, falou que a estratégia americana é errada. A Alemanha está preocupada com uma guerra comercial. Para a França, esse é o tipo de confronto que só produz perdedores. Se Donald Trump não repensar essa decisão, a União Europeia diz que pode recorrer à Organização Mundial do Comércio em 90 dias. Sandra e Doni. Obrigado, Rodrigo. A China, o Japão e a Coreia do Sul também anunciaram que estudam entrar com medidas na Organização Mundial do Comércio contra os aumentos de tarifa anunciados pelos Estados Unidos. O jornal hoje entrou em contato com a assessoria do diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Carvalho de Azevedo, mas ele não quer falar sobre o assunto. O aço exportado pelo Brasil é um produto semi-elaborado, que depois é transformado em placas de aço usadas na indústria americana. A reportagem é da Aline Aguiar, de Belo Horizonte. A primeira etapa do aço produzido no Brasil é a extração do minério de ferro em terras nacionais. O minério é beneficiado e vira matéria-prima do aço. Nas siderúrgicas, o alto forno transforma o produto em aço semi-elaborado, em ferro gusa e em ferro liga. A diferença está na composição química de cada um.
Os 3 tipos são exportados para os Estados Unidos. Lá, o aço brasileiro é transformado, por exemplo, em vergalhões e placas de aço. Daí, esse material pronto é utilizado principalmente na indústria de carros, de eletrodomésticos, de máquinas e na construção civil. Os Estados Unidos, eles não têm capacidade produtiva suficiente para o fornecimento à sua indústria siderúrgica produtora dos bens de aço finais. Por este motivo, reforça-se mais a ideia de que talvez haja espaço de negociação para a siderurgia brasileira. O aço semi-elaborado é responsável por 80% do que é exportado pelo Brasil para os Estados Unidos, que é o principal destino do nosso produto. O Brasil também produz aço laminado. Minas Gerais é o estado responsável por 1/3 do aço exportado pelo país. Esta siderúrgica mineira exporta 70% do aço que produz e os Estados Unidos são um dos principais mercados. O presidente da empresa explica que a estratégia a partir de agora será conquistar outros clientes no mercado que vai ficar ainda mais concorrido. Essa alternativa, né, de desviar a venda do mercado americano, por exemplo, o Oriente Médio para a África, todo mundo vai fazer a mesma coisa e a consequência é que vai haver uma queda no preço internacional do aço muito grande. A instabilidade gerada pelo anúncio de Trump preocupa também os funcionários. É nítido, todo mundo perguntando um para o outro nos corredores qual que é o impacto dessa medida para a gente aqui na Valorec. É de repensar novamente todos os turnos, né? Fortes reduções de emprego. Pois é, o Instituto do Aço calcula que o setor gere 2.400.000 empregos, direto ou indiretamente aqui no Brasil, né? Mas a medida também vai atingir outros setores da economia. Quem mostra pra gente é a repórter Bruna Vieira. Os economistas calculam que a medida do governo norte-americano possa provocar uma queda de 53% nas exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos. Isso significa uma perda de $1,5 bilhão e uma queda de 2% no PIB desse setor. Para a Confederação Nacional da Indústria, o prejuízo nas exportações será ainda maior. $3 bilhões no caso do ferro e aço e 144 milhões de dólares do alumínio. E o inchaço na taxação não pesa só na balança comercial. A minha moeda tende a ser depreciada, a moeda dos países exportadores tende a ser depreciada e isso acaba batendo também na minha inflação. Para esse economista, a medida vai provocar um impacto no emprego, mas depois, parte da indústria de transformação pode até se beneficiar com o excesso de oferta de aço no mercado internacional. O emprego gerado no setor siderúrgico, ele tende a ser negativamente afetado naturalmente por essa medida, na medida que as exportações vão sofrer uma queda. Por outro lado, o restante da indústria de transformação, que é muito maior certamente do que o PIB do setor siderúrgico, tá, tende a se beneficiar. Então, o impacto líquido no desemprego, na taxa de desemprego, não é clara. Está nesse momento. Quem acompanha esse mercado aponta que a tendência é que o Brasil redirecione as vendas para Europa e Ásia e negocie com os americanos. Retaliação é uma perda para os dois lados. Então, eu acho que nós temos que olhar na medida de possivelmente negociar a exclusão do aço semi-acabado, que é 2/3 do que o Brasil vende aos Estados Unidos. Se ele excluir as placas, para o Brasil facilita muito a situação. Outro ponto a favor do Brasil é que hoje somos o maior comprador de carvão dos Estados Unidos. Um acordo facilitaria essa relação. O diretor de Comércio Exterior da Fiesp não acredita numa guerra comercial, mas é categórico. Se não houver acordo, o Brasil precisa reagir. Se não fizermos nada, hoje é o aço, amanhã é a borracha, depois da manhã, entendeu? Quer dizer, qualquer outro produto. Então, esse assunto tem que parar. A disposição do governo brasileiro é negociar. A gente vai acompanhar com a Gioconda Brasil.
A decisão frustrou os esforços do governo brasileiro, que desde o ano passado vinha conversando com autoridades e empresários norte-americanos para evitar as sobretaxas. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge de Lima, e o das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, manifestaram grande preocupação. Em nota, citaram que as medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão impacto negativo nas relações bilaterais de comércio. A nota ressalta também que poderá haver repercussão no fluxo de investimentos entre os países. O Brasil pretende pedir ainda hoje uma reunião com representantes do governo americano. Uma fonte do Itamaraty, ligada às negociações, disse que não há clareza sobre os argumentos usados pelos Estados Unidos para impor a sobretaxa. A primeira ação será retomar o diálogo para tentar excluir o Brasil da medida. Em paralelo, está em curso uma articulação com outros países para avaliar uma reação conjunta. Outro caminho é uma possível retaliação. Nesse caso, o Brasil deixaria de comprar produtos dos Estados Unidos, como carvão. Possibilidade considerada no momento complexa, porque pode envolver riscos ao abastecimento e ao consumo no mercado interno brasileiro. Hoje, no encontro do Mercosul em Assunção, no Paraguai, sem citar os Estados Unidos, o ministro Marcos Jorge disse que, enquanto alguns países se fecham, o Brasil e os sócios do Mercosul têm demonstrado que a integração entre os mercados é fundamental. A inflação em fevereiro foi de 0,32%, segundo o IBGE. É o menor resultado para o mês em 18 anos. Alimentos, bebidas e vestuário tiveram queda nos preços. No acumulado de janeiro e fevereiro, a inflação avançou 0,61%, o menor ritmo para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. Você vai ver a seguir a viagem de Temer a São Paulo para discutir com aliados e conselheiros a quebra do sigilo bancário dele. E a ascensão meteórica de um rapaz de 19 anos no Ministério do Trabalho. A gente mostra já. Você vai conhecer agora uma história de ascensão meteórica no serviço público. Um rapaz de 19 anos foi nomeado para um cargo estratégico do Ministério do Trabalho. A função dele é autorizar pagamentos aos fornecedores. A reportagem é do Fabiano Andrade. A nomeação do jovem de 19 anos para controlar contratos milionários do Ministério do Trabalho foi revelada pelo jornal O Globo. Micael Tavares Medeiros foi indicado ao cargo pelo PTB e é responsável por autorizar pagamentos que chegam a 473 milhões de reais por ano. Como experiência anterior, ficou de recuperação no último ano do ensino médio e foi vendedor numa loja de óculos. Micael Tavares Medeiros é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, que foi candidato derrotado a prefeito de Planaltina de Goiás em 2016 pelo PTB. O pai de Micael é aliado do líder do PTB, o deputado federal Jovair Arantes, que teria sido o responsável pela indicação do garoto ao Ministério do Trabalho. Micael foi nomeado para o Ministério em outubro do ano passado para coordenar a área de recursos logísticos. A nomeação foi assinada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB. O salário é de R$ 5.440. 2 meses depois, Micael mudou de função. Passou a ser gestor financeiro na coordenação, com o mesmo salário, responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério do Trabalho. Um dos contratos de responsabilidade de Micael é com a empresa B2T Tecnologia. No ano passado, auditores da Controladoria Geral da União recomendaram que a empresa e os responsáveis pelo contrato no Ministério do Trabalho devolvessem R$ 4.600.000 por causa de sobrepreço nos serviços. Mas um dia depois de Micael assumir a função, o Ministério liberou uma ordem de pagamento de R$ 22 milhões à empresa. O Ministério do Trabalho disse que a ordem de pagamento teve o aval da Advocacia Geral da União e que a contratação de Micael não levou em conta a idade do rapaz, e sim a conduta ilibada para exercer o cargo. A norma para a ocupação de cargos comissionados é da década de 60 e genérica. Para este cientista político, é preciso que sejam estipulados critérios claros para esses cargos. Eles deveriam ser feitos pensando principalmente a questão do critério técnico, de um bom currículo desse profissional e até mesmo de um tempo desse profissional no mercado para que ele possa exercer bem as suas funções. O Ministério do Trabalho afirmou que todos os pagamentos seguem rígida rotina de checagem e conferência e que os pagamentos à empresa B2T seguiram os mesmos padrões.
Além disso, decorrem de serviços efetivamente prestados, gerando uma economia de aproximadamente R$1 bilhão em fraudes, que, segundo o Ministério, teriam sido evitadas. A assessoria da B2T informou que os diretores da empresa não conhecem Micael Medeiros. Nós tentamos contato com o deputado Jovair Arantes, mas ele não retornou às nossas ligações. O presidente Michel Temer veio hoje para São Paulo para discutir com aliados e conselheiros detalhes sobre a quebra do sigilo bancário dele. Vamos dar um pulinho lá em Brasília para falar com a repórter Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Conta para a gente. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, os advogados do presidente Michel Temer dizem que a expectativa era de que hoje ficasse pronto, sim, o microfilme das contas bancárias do presidente Michel Temer. Então, exatamente para analisar esses extratos é que o presidente Michel Temer foi a São Paulo hoje e vai conversar sobre isso com seus auxiliares, com seus assessores. Lembrando que no começo da semana, o presidente Michel Temer garantiu que ele iria divulgar, sim, esses extratos para a imprensa, mas agora tem ali um grupo de assessores que defende que Temer reavalie. Agora há pouco, o presidente Michel Temer, que está na capital paulista, recebeu para conversar o amigo dele, José Yunes, que foi ex-assessor da presidência da República. Yunes chegou a depor exatamente neste inquérito dos portos, ainda em novembro. Sandra e Doni. Ok, Andréa Sadi, muitíssimo obrigada. O PDT lançou ontem em Brasília a pré-candidatura do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para a presidência da República. Ciro disse que a prioridade dele será a superação da desigualdade e da miséria. Considero que nenhum de nós pode faltar ao Brasil nessa hora tão difícil. As coisas precisam mudar. Há muita desorientação na discussão brasileira, muita propaganda, muita conversa, muita enganação. O Brasil, em janeiro desse ano, pela primeira vez na sua história, empurrou para a informalidade, para o biscate, para a humilhação de correr do rapa nas ruas das cidades por aí afora, a maioria do povo trabalhador. Pela primeira vez, a quantidade de gente na informalidade, no biscate, se virando para levar algum honestamente para casa, é maior já do que a quantidade de trabalhadores formais. A seguir, a reaproximação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. Kim Jong-un e Donald Trump vão se encontrar em maio. Os detalhes já já. O anúncio inusitado de que o presidente Donald Trump vai se encontrar com o ditador Kim Jong-un até maio para discutir o fim das armas nucleares na Coreia do Norte foi bem recebido por países da Europa e da Ásia. O correspondente Márcio Gomes tem os detalhes. A notícia pegou de surpresa até os aliados de Donald Trump. O convite feito por Kim Jong-un para conversar sobre desarmamento do seu país pode ser mais um blefe, um golpe de propaganda, ganhar tempo para continuar produzindo mais bombas no futuro. Mas Trump resolveu aceitar. Hoje a China elogiou a decisão e pediu coragem política, afirmando que essa é a direção correta. A Rússia também disse que acredita no diálogo para reverter a tensão entre as Coreias. O Japão não esperava que os Estados Unidos fossem aceitar a reunião de forma tão fácil. O presidente sul-coreano comparou a notícia a um milagre. As duras sanções internacionais contra os testes militares estariam sufocando a Coreia do Norte, forçando sua liderança a erguer o que parece ser uma bandeira de paz. Quem defende o encontro afirma que as sanções internacionais e a pressão máxima vão continuar sobre a Coreia do Norte, até que Kim Jong-un dê provas de que quer realmente se desarmar. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um fim de semana melhor ainda. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Que é muito maior, certamente, do que o PIB do setor siderúrgico, tá? Tende a se beneficiar. Então, o impacto líquido no desemprego, na taxa de desemprego, não é clara. Está nesse momento. Quem acompanha esse mercado aponta que a tendência é que o Brasil redirecione as vendas para Europa e Ásia e negocie com os americanos. Retaliação é uma perda para os dois lados.
Então, eu acho que nós temos que olhar na medida de possivelmente negociar a exclusão do aço semi-acabado, que é 2/3 do que o Brasil vende aos Estados Unidos. Se ele excluir as placas, para o Brasil facilita muito a situação. Outro ponto a favor do Brasil é que hoje somos o maior comprador de carvão dos Estados Unidos. Um acordo facilitaria essa relação. O diretor de Comércio Exterior da Fiesp não acredita numa guerra comercial, mas é categórico. Se não houver acordo, o Brasil precisa reagir. Se não fizermos nada, hoje é o aço, amanhã é a borracha, depois da manhã, entendeu? Quer dizer, qualquer outro produto. Então, esse assunto tem que parar. A disposição do governo brasileiro é negociar. A gente vai acompanhar com a Gioconda Brasil. A decisão frustrou os esforços do governo brasileiro, que desde o ano passado vinha conversando com autoridades e empresários norte-americanos para evitar as sobretaxas. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge de Lima, e o das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, manifestaram grande preocupação. Em nota, citaram que as medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão impacto negativo nas relações bilaterais de comércio. A nota ressalta também que poderá haver repercussão no fluxo de investimentos entre os países. O Brasil pretende pedir ainda hoje uma reunião com representantes do governo americano. Uma fonte do Itamaraty, ligada às negociações, disse que não há clareza sobre os argumentos usados pelos Estados Unidos para impor a sobretaxa. A primeira ação será retomar o diálogo para tentar excluir o Brasil da medida. Em paralelo, está em curso uma articulação com outros países para avaliar uma reação conjunta. Outro caminho é uma possível retaliação. Nesse caso, o Brasil deixaria de comprar produtos dos Estados Unidos, como carvão. Possibilidade considerada no momento complexa, porque pode envolver riscos ao abastecimento e ao consumo no mercado interno brasileiro. Hoje, no encontro do Mercosul em Assunção, no Paraguai, sem citar os Estados Unidos, o ministro Marcos Jorge disse que, enquanto alguns países se fecham, o Brasil e os sócios do Mercosul têm demonstrado que a integração entre os mercados é fundamental. A inflação em fevereiro foi de 0,32%, segundo o IBGE. É o menor resultado para o mês em 18 anos. Alimentos, bebidas e vestuário tiveram... Auxiliar de voo, Bruno Siqueira, de 20 anos. A família dele está chocada. Ele sempre foi uma pessoa que se deu bem com todo mundo, muito trabalhador, sempre botava amor em tudo que fazia. E é uma grande perca para todos nós, né? Nos destroços, os policiais encontraram um revólver e uma pistola 9mm, que, segundo registros, pertencia às Forças Armadas do Paraguai. Testemunhas contaram que, antes da queda, ouviram disparos de arma de fogo. A suspeita é que o sequestrador pretendia usar o helicóptero na penitenciária industrial, que fica aqui em Joinville. A Avalon Táxi Aéreo, dona do helicóptero, diz que está dando apoio aos parentes das vítimas, apoiando também as investigações. A Polícia Federal voltou hoje às ruas para a 49ª fase da Lava Jato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Paraná e também em São Paulo. Um dos alvos da operação é o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Nós vamos ao vivo a Curitiba falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo. Ana, boa tarde para você. Oi, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Essa nova fase tem por base a colaboração premiada de 3 empreiteiras: Aldebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que são as principais empresas do consórcio para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As outras 7 empreiteiras desse consórcio também estão sendo investigadas. De acordo com os procuradores, as empreiteiras pagaram propina a pedido do ex-ministro Antônio Palocci, que está preso, já foi condenado na Lava Jato. A propina teria sido destinada para o ex-deputado e ex-ministro Delfim Neto, para o MDB e para o PT. As investigações sobre os partidos estão em sigilo. Parte desses pagamentos foi feita já durante a Lava Jato, quando a operação estava em andamento. A Justiça pediu o bloqueio de quase 4,5 milhões de reais das contas de Delfim Neto. E o Ministério Público disse que não pediu a prisão dele porque não havia risco para as investigações. Hoje de manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e o material apreendido vai ser trazido aqui para Curitiba. Vamos ver a reportagem de Dulcinea Novaes.
Um dos mandados foi cumprido no escritório do ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto, em São Paulo. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter recebido 15 milhões de reais em propina em um esquema de corrupção envolvendo a construção da usina de Belo Monte, no Pará. Para os procuradores, Delfim Neto ajudou a estruturar o consórcio de empresas que foi favorecido para vencer o leilão e acabou incluindo grandes empreiteiras para fazer as obras. Por isso, pagaram propina. Uma das empresas que fez pagamentos de acordo com o Ministério Público é a J. Malucelli, de Curitiba, que também foi alvo de busca e apreensão hoje. Os investigadores dizem que pelo menos 150 milhões de reais foram pagos em propinas no contrato para a construção de Belo Monte, sem milhões de reais por ano. Como experiência anterior, ficou de recuperação no último ano do ensino médio e foi vendedor numa loja de óculos. Micael Tavares Medeiros é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, que foi candidato derrotado a prefeito de Planaltina de Goiás em 2016 pelo PTB. O pai de Micael é aliado do líder do PTB, o deputado federal Jovair Arantes, que teria sido o responsável pela indicação do garoto ao Ministério do Trabalho. Micael foi nomeado para o Ministério em outubro do ano passado para coordenar a área de recursos logísticos. A nomeação foi assinada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB. O salário é de R$ 5.440. 2 meses depois, Micael mudou de função. Passou a ser gestor financeiro na coordenação, com o mesmo salário, responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério do Trabalho. Um dos contratos de responsabilidade de Micael é com a empresa B2T Tecnologia. No ano passado, auditores da Controladoria Geral da União recomendaram que a empresa e os responsáveis pelo contrato no Ministério do Trabalho devolvessem R$ 4.600.000 por causa de sobrepreço nos serviços. Mas um dia depois de Micael assumir a função, o Ministério liberou uma ordem de pagamento de R$ 22 milhões à empresa. O Ministério do Trabalho disse que a ordem de pagamento teve o aval da Advocacia Geral da União e que a contratação de Micael não levou em conta a idade do rapaz, e sim a conduta ilibada para exercer o cargo. A norma para a ocupação de cargos comissionados é da década de 60 e genérica. Para este cientista político, é preciso que sejam estipulados critérios claros para esses cargos. Eles deveriam ser feitos pensando principalmente a questão do critério técnico, de um bom currículo desse profissional e até mesmo de um tempo desse profissional no mercado para que ele possa exercer bem as suas funções. O Ministério do Trabalho afirmou que todos os pagamentos seguem rígida rotina de checagem e conferência e que os pagamentos à empresa B2T seguiram os mesmos padrões. Além disso, decorrem de serviços efetivamente prestados, gerando uma economia de aproximadamente R$ 1 bilhão em fraudes, que, segundo o Ministério, teriam sido evitadas. A assessoria da B2T informou que os diretores da empresa não conhecem Micael Medeiros. Nós tentamos contato com o deputado Jovair Arantes, mas ele não retornou às nossas ligações. O presidente Michel Temer veio hoje para São Paulo para discutir com aliados e conselheiros detalhes sobre a quebra do sigilo bancário dele. Vamos dar um pulinho lá em Brasília para falar com a repórter Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Conta pra gente. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, os advogados do presidente Michel Temer dizem que a expectativa era de que hoje ficasse pronto, sim, o microfilme. A missa era transmitida pelas redes sociais. 15 pessoas foram assaltadas. Hoje, de novo, a Vila Kennedy amanheceu cercada por homens das Forças Armadas. 1.400 militares. É a 6ª vez em 14 dias que eles vêm para a comunidade. Retiram barricadas montadas pelo tráfico, que assim que eles saem, são recolocadas pelos bandidos. Aqui nesse acesso à comunidade, os militares montaram uma base. Ali tem um tanque blindado da Marinha e aqui ao lado eles estão revistando as pessoas que chegam de moto e de carro, fazendo uma checagem da documentação. Paz é o que os moradores querem, é o que eles ainda não têm. É troca de tiro a todo momento, não tem horário para ter confronto. O problema aqui não é só segurança, não. Falta tudo. Falta luz, falta esgoto, falta tudo. E o interventor da segurança no Rio sabe disso. Ele já anunciou que depois das ações de segurança é preciso levar serviços públicos para Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, comunidades que vão servir de laboratório para a intervenção.
Hoje, pela primeira vez, a tropa veio acompanhada de funcionários da Companhia de Luz e de garis da Companhia de Limpeza. A promessa é de melhoria nos serviços essenciais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública também fez uma ação de ordenamento numa das principais praças da favela. Vários quiosques foram derrubados. A única fonte de renda que eu tenho. Eu tenho 5 filhos pequenos, 5. Eu não sei o que vou fazer amanhã. Segundo os fiscais, os comerciantes estão em situação irregular. Quem trabalha aqui diz que tenta a regularização com a prefeitura há muito tempo. 25 anos que eu trabalho aqui. Nada caiu do céu pra gente, nós empurramos. No sol e na chuva. Eu não aguento, vou quebrar minhas coisas todo dia, não consegui tomar um sacrifício, gente. Na Vila Kennedy, unidade de pronto atendimento até tem, mas atendimento que é bom. Não consegui ser atendida, só tem clínico geral só. Não tem pediatra? Pediatria não. Não dá para viver assim, né? Impossível. A Light, Companhia de Luz do Estado, disse que só pôde entrar na comunidade depois de uma autorização das forças de segurança. Sobre a falta de médicos, a Prefeitura do Rio alegou que o problema é causado pela greve da categoria. A Prefeitura também disse que o órgão de licenciamento vai estudar caso a caso a situação dos trabalhadores ambulantes. Em relação ao assalto na igreja, o Comando Militar do Leste confirmou que naquela hora as Forças Armadas não estavam mais na comunidade. Já a Polícia Militar afirmou que não foi chamada. A pedido do PROCON do Rio, o juiz federal Firle Nascimento Filho concedeu uma liminar suspendendo a taxa extra de cobrança emergencial dos Correios na cidade e na região metropolitana. A cobrança de R$ 3 entrou em vigor na terça-feira passada. O motivo alegado pelos Correios foi a insegurança na entrega das encomendas. Em Santa Catarina, a polícia investiga a queda de um helicóptero em Joinville depois de ter sido... Pegando fogo logo depois do acidente. Por pouco, ele não atingiu as casas. Eu fiquei desesperado porque eu achei que ia cair em cima de casa, tem neném pequeno, tem tudo, né? O helicóptero era usado para voos panorâmicos na cidade de Penha. Ontem à tarde, o piloto mudou de rumo em direção a Joinville e mandou uma mensagem para a empresa dona do helicóptero. O piloto, no que saiu de Penha, encaminhou para Curitiba uma mensagem, um código de que a aeronave havia sido sequestrada. Esse vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento da queda. 4 pessoas estavam a bordo. Só Daniel da Silva, de 18 anos, sobreviveu. Estas imagens mostram o rapaz sendo retirado do meio das chamas. Segundo a Polícia Militar, Daniel tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto. Morreram no acidente o piloto, Antônio Mário Franco Aguiar, de 57 anos, um passageiro que não foi identificado e o auxiliar de voo, Bruno Siqueira, de 20 anos. A família dele está chocada. Ele sempre foi uma pessoa que se deu bem com todo mundo, muito trabalhador, sempre botava amor em tudo que fazia e é uma grande perca para todos nós, né? Nos destroços, os policiais encontraram um revólver e uma pistola 9mm, que, segundo registros, pertencia às Forças Armadas do Paraguai. Testemunhas contaram que, antes da queda, ouviram disparos de arma de fogo. A suspeita é que o sequestrador pretendia usar o helicóptero na penitenciária industrial, que fica aqui em Joinville. A Avalon Táxi Aéreo, dona do helicóptero, diz que está dando apoio aos parentes das vítimas, apoiando também as investigações. A Polícia Federal voltou hoje às ruas para a 49ª fase da Lava Jato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Paraná e também em São Paulo. Um dos alvos da operação é o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Nós vamos ao vivo a Curitiba falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo. Ana, boa tarde para você. Oi, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Essa nova fase tem por base a colaboração premiada de 3 empreiteiras, Aldebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que são as principais empresas do consórcio para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As outras 7 empreiteiras desse consórcio também estão sendo investigadas. De acordo com os procuradores, as empreiteiras pagaram propina a pedido do ex-ministro Antônio Palocci, que está preso, já foi condenado na Lava Jato. A propina teria sido destinada para o ex-deputado e ex-ministro Delfim Neto, para o MDB e para o PT. As investigações sobre os partidos estão em sigilo. Parte desses pagamentos foi feita já durante a Lava Jato, quando a operação estava em andamento. A Justiça pediu o bloqueio de quase 4,5 milhões de reais das contas de Delfim Neto. E o Ministério Público disse que não pediu a prisão dele porque não havia risco para... O minério é beneficiado e vira matéria-prima do aço.
Nas siderúrgicas, o alto forno transforma o produto em aço semi-elaborado, em ferro gusa e em ferro liga. A diferença está na composição química de cada um. Os 3 tipos são exportados para os Estados Unidos. Lá, o aço brasileiro é transformado, por exemplo, em vergalhões e placas de aço. Daí, esse material pronto é utilizado principalmente na indústria de carros, de eletrodomésticos, de máquinas e na construção civil. Os Estados Unidos, eles não têm capacidade produtiva suficiente para o fornecimento à sua indústria siderúrgica produtora dos bens de aço finais. Por este motivo, reforça-se mais a ideia de que talvez haja espaço de negociação para a siderurgia brasileira. O aço semi-elaborado é responsável por 80% do que é exportado pelo Brasil para os Estados Unidos, que é o principal destino do nosso produto. O Brasil também produz aço laminado. Minas Gerais é o estado responsável por 1/3 do aço exportado pelo país. Esta siderúrgica mineira exporta 70% do aço que produz e os Estados Unidos são um dos principais mercados. O presidente da empresa explica que a estratégia a partir de agora será conquistar outros clientes no mercado que vai ficar ainda mais concorrido. Essa alternativa, de desviar a venda do mercado americano, por exemplo, o Oriente Médio para a África, todo mundo vai fazer a mesma coisa e a consequência é que vai haver uma queda no preço internacional do aço muito grande. A instabilidade gerada pelo anúncio de Trump preocupa também os funcionários. É nítido, todo mundo perguntando um para o outro nos corredores qual que é o impacto dessa medida para a gente aqui na Valorec. É de repensar novamente todos os turnos, fortes reduções de emprego. Pois é, o Instituto do Aço calcula que o setor gere 2.400.000 empregos, direto ou indiretamente aqui no Brasil, Mas a medida também vai atingir outros setores da economia. Quem mostra pra gente é a repórter Bruna Vieira. Os economistas calculam que a medida do governo norte-americano possa provocar uma queda de 53% nas exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos. Isso significa uma perda de $1,5 bilhão e uma queda de 2% no PIB desse setor. Para a Confederação Nacional da Indústria, o prejuízo nas exportações será ainda maior. $3 bilhões no caso do ferro e aço e $144 milhões do alumínio. E o inchaço na taxação não pesa só na balança comercial. A minha moeda tende a ser... E renegociar ou rasgar os tratados de livre comércio. Uma semana atrás, ele até escreveu numa rede social que guerras comerciais eram boas e fáceis de ganhar. Ontem ele assinou o decreto impondo taxas de 25% para o aço importado e de 10% para o alumínio. As medidas excluíram o Canadá, maior exportador de aço para os Estados Unidos, e o México. Mas Trump deixou claro que essa exclusão dos dois países tem a ver com as negociações de outro tratado, o NAFTA. Se as negociações não agradarem os Estados Unidos, Trump disse que pode taxar Canadá e México também. Os efeitos da medida ainda são incertos, porque os Estados Unidos deixaram abertas possibilidades de negociações caso a caso com diferentes países. Agora, a repercussão na Europa, a União Europeia já avisou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. A gente vai ao vivo a Londres para falar com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. Qual a estimativa de perda dos europeus com essa sobretaxa? Sandra Doni, boa tarde a vocês. O que está em jogo para a União Europeia é um volume de exportação de quase 6,5 bilhões de euros por ano. Aqui os 5 principais exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos são Alemanha, Holanda, Itália, Espanha e Reino Unido. A União Europeia já tem na mão uma lista com mais de 100 produtos americanos para serem taxados, mas por enquanto escolheu o caminho da diplomacia. Amanhã a comissária do Bloco Europeu deve se encontrar em Bruxelas com o representante comercial dos Estados Unidos. O governo britânico, aliado dos Estados Unidos, falou que a estratégia americana é errada. A Alemanha está preocupada com uma guerra comercial. Para a França, esse é o tipo de confronto que só produz perdedores. Se Donald Trump não repensar essa decisão, a União Europeia diz que pode recorrer à Organização Mundial do Comércio em 90 dias. Sandra e Doni. Obrigado, Rodrigo.
A China, o Japão e a Coreia do Sul também anunciaram que estudam entrar com medidas na Organização Mundial do Comércio contra os aumentos de tarifa anunciados pelos Estados Unidos. O jornal hoje entrou em contato com a assessoria do diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Carvalho de Azevedo, mas ele não quer falar sobre o assunto. O aço exportado pelo Brasil é um produto semi-elaborado, que depois é transformado em placas de aço usadas na indústria americana. A reportagem é da Aline Aguiar, de Belo Horizonte. A primeira etapa do aço produzido no Brasil é a extração do minério de ferro em terras nacionais. O minério é beneficiado e vira matéria-prima do aço. Nas siderúrgicas, o alto forno transforma o produto em aço semi-elaborado, em ferro gusa e em ferro liga. A diferença está na composição química de cada um. Os 3 tipos são exportados para os Estados Unidos. Lá, o aço brasileiro é transformado, por exemplo, em vergalhões e placas de aço. Daí, esse material pronto é utilizado. Boa tarde. Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga contratos de construção da usina de Belo Monte, no Pará. E faz buscas em endereços do ex-ministro Delfim Neto. Ele é suspeito de receber 15 milhões de reais em propina. As reações à sobretaxa imposta pelos Estados Unidos para importação de aço e de alumínio. O prejuízo para o Brasil é estimado em $1,5 bilhão. E a União Europeia promete recorrer à Organização Mundial do Comércio. A intervenção na segurança do Rio. Militares fazem a 6ª operação em 2 semanas na Vila Kennedy. Os nossos repórteres mostram que falta mais do que segurança na favela. E as imagens da queda de um helicóptero sequestrado em Santa Catarina. O jornal hoje está começando. A gente começa esta edição falando da Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro, que acordou mais uma vez sob o olhar de militares numa ação para combater o tráfico de drogas. No jornal hoje, desta sexta-feira, os repórteres Paulo Mário Martins e Luísa Schelliga mostram que o problema da comunidade não é só a falta de segurança. Em cada casa dessas, uma história. Mais de 40 mil pessoas moram na Vila Kennedy. Do início do ano até agora, 41 tiroteios. Média de um confronto a cada 2 dias. E como levar a vida em meio a uma guerra dessa? Imagina alguém tentar ensinar uma criança como somar frações, se no dia anterior ela passou metade da manhã vendo tiroteio e depois ela viu alguns cadáveres. Ontem, fiéis e o padre da igreja da comunidade viveram momentos de medo. Assim que as tropas deixaram a favela, 3 bandidos encapuzados invadiram a paróquia quando era realizado um mutirão de confissões. A missa era transmitida pelas redes sociais. 15 pessoas foram assaltadas. Hoje, de novo, a Vila Kennedy amanheceu cercada por homens das Forças Armadas. 1.400 militares. É a 6ª vez em 14 dias que eles vêm para a comunidade. Retiram barricadas montadas pelo tráfico, que assim que eles saem, são recolocadas pelos bandidos. Aqui nesse acesso à comunidade, os militares montaram uma base. Ali tem um tanque blindado da Marinha e aqui ao lado eles estão revistando as pessoas que chegam de moto e de carro, fazendo uma checagem da documentação. Paz. É o que os moradores querem. É o que eles ainda não têm. É troca de tiro a todo momento, não tem horário para ter confronto. O problema aqui não é só segurança, não. Falta tudo. Falta luz, falta esgoto, falta tudo. E o interventor da segurança no Rio sabe disso. Ele já anunciou que depois das ações de segurança é preciso levar serviços públicos para a Vila Kennedy